Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de genética, tá? Mas olha, não é qualquer coisa da genética, não. Agora eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre herança quantitativa ou poligenes, ou poligenia. Agora deixa eu só pedir uma coisa. Olha, eu preciso que na aula vocês prestem muita atenção em mim. Vocês vão ter que ficar muito ligados em todos os detalhes, porque esse assunto aqui, ele tem um monte de especificidade. Tem um monte de coisinha e eu preciso que vocês fiquem muito ligados, para vocês não dar aquela voada, beleza? Porque esse assunto, ele não é, vamos dizer assim, ele não é tão fácil quanto outros temas da genética, tá? Aqui a gente vai precisar um pouquinho mais de atenção. Aí eu vou fazer assim, primeiro eu preciso que vocês olhem para mim, não tirem o olho de mim, eu sou muito mais bonito do que o caderno de vocês, mas eu juro que no final eu sempre deixo tu tirar um print para copiar, beleza? Mas vamos lá, preste atenção. Primeira coisa é vocês saberem o que é uma herança quantitativa ou poligenia ou poligênios. Vocês vão dizer assim, sempre que vocês forem cobrados disso, a primeira coisa que vocês vão ter que saber é que isso aqui, ó, é um tipo, vê, isso aqui é um tipo de interação gênica. Isso é um tipo de interação gênica. Lembrando que quando você pega essa coisa de interação gênica, é quando você tem mais de um par de genes trabalhando para a mesma característica, tá? Lembrem que interação gênica é quando você tem mais de um par de gene trabalhando para a mesma característica, ou seja, os efeitos desses pares vão se somar, formando uma característica só, beleza? Mas vê, tipo de interação gênica onde dois ou mais pares de genes, pares de genes, vê, somam ou acumulam, ou acumulam seus efeitos originando, presta atenção, originando vários fenótipos diferentes, originando vários fenótipos diferentes dentro, presta atenção, dentro de uma mesma característica. Dentro de uma mesma característica. Então, olhe, quando vocês trabalham com herança quantitativa, você tem que lembrar que, assim, pegou uma característica em herança quantitativa, pode ter certeza que essa característica vai ter uma grande quantidade de variedades de fenótipo. Vai ter uma grande variedade, veja, uma grande variedade de fenótipos diferentes dentro da mesma característica, por causa exatamente desses genes, por causa exatamente da soma ou da acumulação dos efeitos desses genes.
Agora uma coisa, tá? Olhe, esses fenótipos diferentes que a gente coloca aqui, vocês não podem esquecer que esses fenótipos, ó, eles vão variar sempre, ó, de um efeito, eles variam de um efeito máximo, ó, para um efeito mínimo. Para um efeito mínimo. A gente vai ter sempre a variação de um fenótipo máximo para um fenótipo mínimo, ou de um fenótipo mínimo para um fenótipo máximo, mudando só os genes. Mudando só os genes. E uma coisa que é importantíssima, olhe, esses genes que eu falei aqui, presta atenção aqui em mim agora, ó, esses genes que eu falei aqui, eu preciso que vocês saibam que, assim, quando vocês estudam herança quantitativa ou poligenia, olha para cá. Ó, esses genes, eles vão ter um nome. Você vai chamar esses genes, ó, de poligenes. Ou, como as pessoas falam por aí, aditivos. Ou, como as pessoas falam por aí, cumulativos. Ó, cumulativos. Ou, como as pessoas falam por aí, múltiplos. Múltiplos. Então, a gente tem assim, ó, poligenes, ou aditivos, ou cumulativos, ou múltiplos. Os genes que determinam características poligênicas, eles têm uma nomenclatura própria. Vocês vão dizer, ó, que esses genes aqui, eles são poligenes, ou aditivos, ou cumulativos, ou múltiplos. Beleza? Aí você pode dizer assim, pô, Andrei, eu tô começando a entender, mas dá pra tu me dar um exemplo como é que isso trabalha? Dá. E olhe, fiquem ligados na representação dos genes, tá? Eu já vou adiantando o seguinte pra vocês. Geralmente, quando vocês trabalham com isso aqui, um exemplo clássico para vocês entenderem isso aqui é a cor da pele. Ó, é a cor da pele. É exatamente a cor da pele. Aí você pode dizer assim, André, mas por que a cor da pele? Porque a cor da pele é uma característica poligênica. A cor da pele é uma característica de herança quantitativa. E essa cor da pele, essa herança, ó, ela foi descoberta por um cara chamado de Davenport. Esse cara aqui, chamado de Davenport, ele descobriu que a coloração da pele, que a cor da pele é determinada, veja, por 2 pares de genes. E, veja, ele descobriu que a cor da pele é determinada por 2 pares de genes. Eu não estou falando 2 genes, tá? Eu estou falando 2 pares. Então, olhe, se são 2 pares, são quantos genes? Ei, se são 2 pares, são quantos genes? Fala aí, monstro. Quantos? Isso, 4. São 4 genes. Agora, veja o que é que ele descobriu, tá? Ele descobriu assim, que a cor da pele, olhe, eu vou colocar aqui, ela é determinada por 2 pares de genes. 2 pares de genes. Aí vê o que ele determinou, tá? Olhe, vê o que ele descobriu. Presta atenção em mim. Os 2 pares, nesses 2 pares ele descobriu assim, se o gene ele é Azão e Bzão, ele descobriu que o gene Azão e Bzão, eles determinam, olhe, a máxima produção de melanina. A máxima produção, ó, de melanina. Então, toda vez que na genética aparecer genes com representação maiúscula, vocês vão ter que saber que aqueles genes, eles têm a máxima, eles determinam a máxima produção de melanina. A máxima produção. Agora, do mesmo jeito, ele descobriu, ó, que se o gene for assim, Azinho, V e Bzinho,
Aqui, você vai ter a mínima produção de melanina. A mínima, produção, presta atenção, de melanina. A mínima produção de melanina. A mínima. Então, olhe, eu não estou dizendo que os genes Azinho e Bzinho não produzem melanina. Eles produzem. Agora, produzem numa quantidade, ou melhor, determinam uma produção menor. Uma produção menor. E eu também espero, veja, eu espero que vocês não esqueçam disso. Quando vocês estiverem trabalhando com herança quantitativa ou poligenes, como isso é um caso especial da interação gênica, vocês nunca vão dizer que as letrinhas maiúsculas são dominantes e as letrinhas minúsculas são recessivas, tá? A gente não usa essa nomenclatura dominante e recessivo dentro da poligenia. A gente não diz que esses genes são dominantes. A gente não diz que esses genes são recessivos. A gente não trabalha com dominância e recessividade. Sabe como é que a gente trabalha? A gente trabalha assim. Quando os genes estiverem, quando os genes estiverem com representação maiúscula, veja, na representação maiúscula, ele vai ter uma máxima eficiência. E quando ele tiver com a representação minúscula, ele tem uma mínima eficiência. Não tem nada a ver com dominante e não tem nada a ver com recessivo, tá? Até porque os dois genes, eles trabalham, o maiúsculo e o minúsculo. A diferença é que o maiúsculo vai determinar o trabalho máximo e o minúsculo vai determinar o trabalho mínimo, tá? Não tem nada a ver com dominância e recessividade. Eu sei, tá? Que a gente se acostuma com essa coisa de dominante e recessivo. Eu também. De vez em quando eu me pego falando dominante e recessivo dentro da poligenia. Mas não é o certo, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Quando os genes estiverem maiúsculos, máxima dominância. Quando os genes estiverem minúsculos, máxima dominância, máximo trabalho. E quando os genes estiverem minúsculos, mínima produção, mínimo trabalho. Tá vendo que até eu me pego? É porque isso vai meio de uma cultura da gente, né? Porque quando a gente está trabalhando com genética, a gente fala muito dominante e recessivo, maiúsculo dominante, minúsculo recessivo. Mas nesse caso a gente não conta, tá? Aí o que foi que ele fez? Cor da pele, 2 pares de genes, eu tenho genes que determinam a máxima produção, genes que determinam a mínima produção. E um detalhe, as variedades, elas têm que ir de um efeito máximo para um efeito mínimo, ou do efeito mínimo para o efeito máximo. Tanto faz. No meu caso aqui, vamos começar do mínimo. Vamos começar do efeito mínimo. Aí vocês vão dizer assim, Andrei, como assim efeito mínimo? Vocês concordam comigo que ele disse que a cor da pele tem 2 pares de genes, né? Qual é a genética mínima? Qual é a genética que vai ter, veja, a menor quantidade de melanina, a menor produção? É só se ela for assim, olha pra mim. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. 2 pares de genes com todos os genes com a determinação mínima, com a produção mínima. Aqui, vocês vão dizer que esse cidadão aqui, ele é o cidadão verdadeiramente branco. Por que ele é o cidadão branco? Porque ele tem, veja, ele tem o genótipo mínimo. Ele tem um mínimo, veja, ele tem um mínimo fenótipo, ou seja, o fenótipo que produz menos melanina, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Não mudou nada. Vê, todo mundo tem a mínima produção. Então o cara é branco, ele tem a menor quantidade de melanina. Ele é branco. Agora, claro, com o passar do tempo, com o passar das gerações, com adaptações e mutações, aí o que foi que aconteceu? Esse fenótipo mínimo aqui, ele ganha um primeiro gene com produção máxima de melanina. Aí, de vez de ficar Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, com a mínima produção total, dando a característica branca, vê como é que fica agora. Eu posso ter um cara assim, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou, vê, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho.
Aonde eu não tinha nenhum gene com a produção máxima, olha para cá. Agora eu tenho um gene que determina a produção máxima de melanina. Então, se eu tenho um gene, vocês concordam comigo que essa genética produz mais melanina do que essa? Como essas duas genéticas aqui produz mais melanina do que essa aqui, o cara agora não pode ser branco. Ele agora vai ser um cara que a gente vai chamar assim, ó, de mulato V, claro. Ele vai ser um mulato claro, porque ele já produz um pouquinho mais de melanina. Veja, ele produz um pouquinho mais de melanina do que o indivíduo branco. É só olhar para a genética dele, ó. Mas aí o que foi que aconteceu? Veio uma nova adaptação. Aparece uma nova genética. E quando aparece uma nova genética, de vez dele ter só um gene com a produção máxima, agora vão ter, ó, 2. Aí vê como é que fica. O cara agora pode ser assim, ó. Azão, azão, bezinho, bezinho. Ou azinho, azinho, bezão, bezão. Ou azão, azinho, bezão, bezinho. Ou seja, aonde ele só tinha um gene com a produção máxima, agora ele tem 2, ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Se ele tem 2 genes com a produção máxima, vocês concordam comigo que essas genéticas aqui produzem mais melanina do que essa aqui. Então o cara não pode ser mais mulato claro. Agora você vai dizer que esses caras aqui, ó, eles formam o mulato médio. Ó, o mulato médio. Sendo que aí acontece uma nova mudança. Ei, olha pra mim. Acontece uma nova mudança. E nessa nova mudança, aonde você tinha 2 genes com a produção máxima, agora serão 3. Vê, eu vou ter assim, ó. Azão, azão, bezão, bezinho. Ou azão, azinho, bezão, bezão. Aonde você só tinha 2, olha pra cá. Agora serão 3, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, dos 4 genes que a genética apresenta, 3 tem a produção máxima. Se 3 tem a produção máxima, vocês concordam comigo, ó, que aqui vai ter mais melanina do que aqui. Como aqui vai ter mais melanina do que aqui, então isso aqui, ó, vai ser o que nós vamos chamar de mulato escuro. Já tem mais melanina. Agora, acontece a última variação. Quando acontece a última variação, aonde eu tinha 3 genes com a produção máxima, agora eu vou ter todos os genes com a produção máxima. Então o cara vai ficar assim, ó, vê? Azão, azão, bezão, bezão. Ou seja, os 2 pares de genes, ou melhor, os 4 genes, todos têm a produção máxima. Se todos têm a produção máxima, esse cara produz mais melanina do que todo mundo. Se esse cara produz mais melanina do que todo mundo, então esse cara, ó, ele é verdadeiramente o cara que nós chamamos de negro. Porque ele tem a máxima produção de melanina. Então veja, para vocês começarem a entender a definição. Ó, eu tenho vários tipos de fenótipo dentro de uma mesma característica. E esses vários tipos de fenótipo, eles aparecem, ó, por pequenas mudanças genéticas. Basta você colocar um gene com produção máxima ou um gene com produção mínima, que você já muda a variedade. E eu disse a vocês, ó, e esses tipos de fenótipo, eles sempre vão do mínimo para o máximo ou do máximo para o mínimo. Se vier do mínimo para o máximo, você vai colocando genes, ó, com o efeito máximo. Se for do máximo para o mínimo, você vai colocando genes, com efeito mínimo. Agora, cada pequena mudança que aconteceu ao longo do tempo já gera um novo fenótipo. Cada pequena variação que aconteceu ao longo do tempo, ao longo das gerações, já provoca já uma mudança fenotípica.
É por isso que a gente chama isso de herança quantitativa, quantidade. Você vai ter quantidade de fenótipos por causa de pequenas mudanças na genética. Lembrando que isso aqui é um exemplo clássico, tá? Da cor da pele. Outra coisa que eles usam muito é a altura. Eles adoram falar de questão de altura usando exatamente essas características aqui. Mas, ó, isso é só o começo. Isso é só o começo. Tu entendeu? Ficou claro? Agora eu sei que tu tá querendo copiar, né? Tu quer que eu saia pra tu copiar, né? Tá, vou sair. Ó, coloca aí, por favor. Tira um print, copia isso aí. Assiste com calma, copia com calma que tu entende. Tá? Porque quando tu pegar o mecanismo, tu não erra mais isso em lugar nenhum, tá? Mas assim, ei, não acabou não, tá? Segura aí que vem a segunda parte. Presta atenção que a gente vai começar a mostrar exemplos na prática, tá? Segura aí. Valeu. Pronto, pessoas. Agora eu vou mostrar a vocês um exemplo de cruzamento dentro da herança quantitativa, tá? Como é que a gente trabalha com esses cruzamentos dentro da herança quantitativa. Aí preste atenção. O exemplo que eu vou usar aqui, eu vou continuar usando o exemplo, ó, da cor da pele, que eu acabei de mostrar a vocês, da cor da pele. Aí vamos lá, para vocês verem como é que a gente trabalha com isso. Imaginem, usando, claro, a genética de Mendel, você cria uma geração parental. Aí na geração parental, lembrem lá da genética de Mendel, que a geração parental é o primeiro cruzamento, tá? É a geração dos puros. Aí a gente faz assim, ó, presta atenção. A gente pega um indivíduo negro, ó, que é o fenótipo máximo, tá? E vai cruzar com um indivíduo branco, que é exatamente o fenótipo mínimo. Lembrem que eu disse a vocês que cor da pele são dois pares de genes, tá? Então, assim, se aqui vai ter a característica máxima, então eu mostrei a vocês que o negro é azão, azão, bezão, bezão. Todos os genes com a máxima produção. E o fenótipo branco, o que foi que a gente colocou? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Todos os genes com a produção mínima. Aí o que que acontece? Na hora que você vai formar o gameta, aí olha, a regra do gameta não muda, tá? Não muda da regra de Mendel. Todo gameta tem que ter um gene de cada par. Então, olha, se aqui eu tenho azão, azão, bezão, bezão, todo gameta vai nascer aqui, azão, bezão. E se a genética é azinho, azinho, bezinho, bezinho, todo gameta aqui é produzido azinho, bezinho. Aí quando você junta, ó, azão, bezão com azinho, bezinho, faz a fecundação. Quando você faz a fecundação, todo mundo vai nascer assim, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho. Você acaba de fazer a geração F1. Aí qual foi a geração que nós tivemos? Todo mundo nasceu azão, azinho, bezão, bezinho. Ou seja, todo mundo nasceu, ó, com dois genes com a produção máxima. E eu acabei de mostrar a vocês o fenótipo que surge com uma genética com dois genes com a produção máxima. Nesse caso aqui, todo mundo nasceu, ó, mulato médio. Todo mundo nasceu mulato médio. Todo mundo nasceu mulato médio. Mas aí o que que acontece? Olhe, eu vou pegar isso aqui e agora eu vou fazer um cruzamento entre mulato médio com mulato médio. Ou seja, F1 com F1. Para provar que as outras variedades podem nascer disso aqui. Pode nascer desse indivíduo. Pode nascer dessa genética. Aí o que foi, ó? Mesma coisa, usando o Mendel, você faz o cruzamento de F1 com F1. Quando você faz o cruzamento de F1 com F1, aí você faz, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. Agora é aqui que eu preciso que vocês tomem cuidado. Olha, claro que eu não vou montar aquele quadro da segunda lei imenso pra gente fazer isso, pra gente contar. Não vou. Eu vou fazer de forma direta. Aí preste atenção que eu vou fazer. Primeiro,
eu vou colocar para a gente ganhar tempo todas as genéticas possíveis, desde a mínima, que é o branco, até a máxima, que é a genética negra. Então, ó, a gente sabe que foi assim. Olha para cá, todas as genéticas possíveis. Eu tenho Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Eu tenho Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Eu tenho Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu tenho Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Mas eu tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Aí eu vou ter, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzão, Bzão. E por último eu tenho, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzão. Ou seja, todas as possibilidades de genética, variando da mínima até a máxima, que a gente colocou no quadro passado. Todas. Aí vem, depois que eu tenho todas as variedades possíveis, todas, vê o que é que vai acontecer. Eu vou fazer assim para de forma mais fácil. Olhe, eu vou pegar Azão, Azinho com Azão, Azinho. E vou fazer esse cruzamento separado. Então, eu vou fazer aqui em cima, ó. Vê. Azão, Azinho com Azão, Azinho vai dar Azão, 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 Azinho. Azão, Azinho, Azinho, Azinho. Beleza? Ó. Azão com Azão, Azão, Azão. Azão com Azinho, Azão, Azinho. Azinho com Azão, Azão, Azinho. E Azinho com Azinho, Azinho, Azinho. Eu só não fiz as linhas, tá? Fiz direto. Aí vem agora o que, é que eu vou fazer. Presta atenção aqui em mim, tá? Ó. Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Fazendo de forma separada. Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Aí eu tenho, ó. Bzão, Bzão. Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho. Bzinho, Bzinho. Tudo ótimo. Tudo ótimo. Aí depois que eu sei disso, agora fica mais fácil, ó, de eu saber qual é a proporção que cada genética dessa vai dar nesse cruzamento. Por exemplo, olhem para mim agora para entender. Qual é a proporção de Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? É só você olhar ali. Azinho, Azinho deu quantas vezes? 1/4. Bzinho, Bzinho deu quantas vezes? 1/4. Aí você faz assim, ó. Olha para mim como é fácil. 1/4 vezes 1/4 vai dar 1/16. Então significa que a genética Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho tem uma proporção de 1/16 nesse cruzamento aqui. Pegasse? Mas vem agora. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quantas vezes deu Azão, Azinho? 2. Bzinho, Bzinho deu quantas vezes? Tá ali, ó. 1. Aí você faz, ó. 2/4 vezes 1/4 vai dar 2/16. Então a proporção dessa genética aqui é 2/16. Mas vem agora. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Ora, Azinho, Azinho você já sabe. 1/4. E Bzão, Bzinho? 2/4. Aí eu vou ter assim, ó. Eu vou ter 1/4 vezes 2/4, 2/16. Mas agora eu tenho assim, ó. Vê, olha pra cá. Eu posso ter assim. Azão, Azão, Bzão, Bzão. Ou Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Azão, Azão dá quantas vezes? 1. Bzinho, Bzinho também só dá 1. Então aqui fica assim, ó. 1/4 de Azão, Azão, vezes 1/4 de Bzinho, Bzinho. Aqui vai dar 1/16. Mas aqui eu tenho assim, ó. Olha pra cá. Azinho, Azinho, Bzão, Bzão. Azinho, Azinho dá 1/4. Bzão, Bzão dá quanto? 1/4. Aí você faz, ó. Ei, 1/4 de Azinho, Azinho, com 1/4 de Bzão, Bzão. 1/16. Depois eu tenho assim, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ora, Azão, Azinho dá 2/4. Bzão, Bzinho dá 2/4. Então você faz, ó. 2/4 vezes 2/4. Olhe. Ei,
4 de 16. Mas agora eu tenho azão, azão, bezão, bezinho. Vocês já sabem, azão, azão é 1/4. Bezão, bezinho é 2/4. Então aqui vai dar, ó, 2 de 16. Mas agora eu tenho azão, azinho, bezão, bezão. Ora, azão, azinho é 2/4. Bezão, bezão é 1/4. Aqui vai dar 1 de 16. E depois eu tenho azão, azão, bezão, bezão. Aqui vai ser 1/4 de azão, bezão, de azão, azão, com 1/4 de bezão, bezão, vai dar 1 de 16. Acabei com todas as proporções possíveis. Todas. E aí vocês sabem o seguinte, ó. Olha pra mim. Presta atenção. Lembre que a gente fez assim, ó. Aqui você vai ter a genética V. Aqui é branco. Esses dois aqui, ó, são mulatos claros. Esses três aqui são mulatos médios. Esses dois aqui são mulatos escuros. E esse cara aqui, ó, é negro. Então você vai dizer o seguinte, olha pra mim, ó. Ei, qual é a proporção de branco? 1. Qual é a proporção de mulato claro? 2 mais 2, 4. Ó, branco é 1. Qual é a proporção do mulato claro? 4. Qual é a proporção do mulato médio? 1 mais 1, 2. Mais 4, 6. 6. Qual é a proporção do mulato escuro? Ó, 2, eu não sei porque eu botei 1 aqui. Ó, mais 2. Ei, que 2 quartos vezes 1 quarto é 2, 16. 2 mais 2, 4. Olhe, e 1 vezes 1, aqui, ó, negro vai ser quanto? 1. É por isso que vocês dizem que a proporção poligênica com 2 pares de genes, que é a cor da pele, vai dar uma proporção que a gente faz assim, ó. 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Essa é a proporção final. Essa é a proporção, ó, da genética de F2. Acabou. Bateu tudo. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas tem uma coisa que dá para eu provar. Tem. Para você provar que isso aí dá certo, é só você fazer a famosa curva de Gauss, ou curva normal. Ó, a curva de Gauss. Ou como as pessoas chamam de curva normal. Ó, ou como as pessoas chamam de curva normal. É só você fazer o gráficozinho assim, ó. Olha pra cá. Vê como é que fica fácil. Tá aqui. A gente bota, ó. Em uma reta você bota os valores, ó. Bota 1, ó, 4 e 6, que foram os valores que deram. E na outra reta, você bota os fenótipos, ó. Aí eu tenho do mínimo pro máximo, claro. Branco, ei, mulato claro, mulato médio, mulato escuro, ei, negro. E agora você vai fazer aquela brincadeirinha de ligar pontos, ó. 1 foi o branco, ei. E 1, ó, foi o negro. Lembrem que os fenótipos extremos sempre vão ser as menores proporções. Os fenótipos extremos sempre vão ser as menores proporções, tá? 1 e 1. Aí, ó, 4 foi mulato claro, ei. E foi mulato escuro. Mulato escuro. E depois eu tenho assim, ó. O 6 foi o mulato médio. Aí agora você vai fazer a ligação dos pontos, ó. Se fizer essa curvazinha, ó. Se fizer essa curvazinha para baixo, isso é a curva de Gauss ou curva normal. Significa que a sua proporção tá certa. Bateu. Isso aqui é o que a gente trabalha com poligenia. É a forma clássica.
É a forma clássica mostrando que a proporção final está correta. Beleza? E lembrem, se aparecer questões com a curva de Gauss, você já sabe que é uma questão de poligenia ou herança quantitativa. Mas eu vou sair da frente para tu tirar um print. Ó, tira um print disso aí. Tira um print, porque não acabou não, tá? Eu agora vou mostrar a vocês deduções de como é que a gente trabalha com isso aí de forma mais rápida. Como é que a gente responde perguntas de forma mais rápida, sem precisar fazer tudo isso, tá? Isso aí é um exemplo clássico. Eu agora vou mostrar como é que a gente ganha velocidade nisso. Mas, ó, tranquilo? Dá para copiar agora? Fechou? Então, ei, não sai daí não, porque falta a última parte, tá? Valeu! Pronto, pessoas, para a gente terminar essa parte de herança quantitativa e poligenes, eu vou mostrar a vocês umas deduções de possíveis perguntas que vocês podem ter sobre esse assunto. Aí, para evitar fazer tudo aquilo que eu fiz no quadro passado, todas aquelas contas, eu vou mostrar umas deduções para vocês irem de uma forma direta, para vocês responderem de forma direta, beleza? Agora, olhe, deixa eu colocar tudo, deixa eu provar tudo para vocês, que aí depois eu deixo tu copiar, tá? E um detalhe, você não encontra essas deduções nos livros não, tá? Então preste atenção aqui, porque isso aqui é só no canal do Tubarão, viu? É só com o YouTube aqui. Então preste atenção. Olha, quando a gente trabalha com essas deduções, a primeira pergunta que eles podem fazer para vocês, olha, a primeira pergunta que eles podem fazer para vocês, a primeira vai ser assim, me diga o número, ó, o número de fenótipos. Eles podem dar uma característica para vocês, eles podem dar uma característica poligênica para vocês e perguntar a vocês quantos tipos de fenótipos eu vou ter dentro daquela característica. Aí vem, se perguntar para vocês o número de fenótipos, vocês vão dizer assim, ó, que o número de fenótipos, olha para cá, o número de fenótipos, ele vai ser igual ao número de genes, ó, o número de genes mais 1. Então, olhe, o número de fenótipos é o número de genes mais 1. Eles têm que dar a vocês pelo menos o número de genes. Dando o número de genes, você sabe o número de fenótipos. Por exemplo, eu acabei de falar, eu falei muito para vocês sobre a cor da pele. E eu disse a vocês, ó, que a cor da pele, a gente fez assim, a cor da pele, ela é determinada, ó, por 2 pares de genes. 2 pares, de genes. Aí imagine que eu pergunte assim a vocês, olhe, sabendo que a cor da pele tem 2 pares de genes, quantos tipos de fenótipo estão dentro dessa característica cor da pele? Ora, se eu tô te dando o número de par, fica fácil, porque aí você faz assim, ó. Você vai dizer que o número de fenótipos, olhe, o número repetindo aqui embaixo, o número de fenótipos é o número de genes mais 1. Se eu tenho 2 pares de genes, eu tenho quantos genes? Se são 2 pares, são, fala aí, isso, 4, então vai ser assim, ó, 4 mais 1, 5, acabou. Vocês iam lá e marcavam 5, só para ver se bate branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. 5, bateu. Sem precisar fazer tudo aquilo, sai botando letrinha mais, letrinha menos, 5. 4 mais 1, 5. É a primeira dedução. E uma primeira pergunta que vocês podem encontrar dentro do assunto de poligenia. Beleza? Aí você vai dizer assim, Andrei, tem outra pergunta? Tem. Olha essa pergunta aqui, como eles também fazem muito. Cuidado que eles podem fazer assim, ó. Me diga, ó, a proporção dos fenótipos, a proporção dos fenótipos extremos. Lembre que quando a gente fala de proporção dos fenótipos extremos, é porque aqui é o fenótipo máximo e aqui é o fenótipo mínimo. Qual é a proporção fenotípica do fenótipo máximo e do fenótipo mínimo? Toda vez que eles cobrarem isso de vocês, vocês vão fazer assim, ó.
sempre vai resolver com 1 sobre 4 elevado a n. 1 sobre 4 elevado a n. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas n vai ser o quê? NO vai ser o número de pares de genes. O número de pares de genes. Sabendo o número de pares de genes, vocês conseguem determinar a proporção dos fenótipos extremos sem precisar fazer aquele cálculo todo que eu fiz no quadro passado. Olha para cá. Vamos usar como exemplo a cor da pele. E ela está aqui em cima, ó. Vê. A cor da pele, vocês já sabem que está aqui em cima, que ela é determinada por 2 pares de genes. Então, me diga qual é a proporção fenotípica do branco, que é o fenótipo mínimo, e do negro, que é o fenótipo máximo. Aí é só você fazer assim, ó. Olha como fica fácil, monstrinho. Olha pra cá. Eu tenho 1 sobre 4 elevado a n. N é o número de pares. Cor da pele, são quantos pares? 2. Aí você faz assim, ó. 1 sobre 4 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar sobre 1 sobre 16. Acabou. Você pode olhar que no quadro passado você já copiou aí. Olha para o seu caderno. Veja se a proporção fenotípica de branco e negro não dá 1,16. É claro que dá. São as menores proporções. São, ó, os extremos. 1 sobre 16. Sem precisar fazer nenhum cálculo. 1 sobre 4 elevado a n. Sabendo o número de pares de genes da característica, sabendo quantos genes eu tenho na característica, eu já consigo determinar a proporção fenotípica dos extremos. E lembrem, tá? Os extremos sempre é a menor proporção. Eles sempre serão a menor proporção. Cuidado com isso. Beleza? Cuidado com isso. Então aqui, ó. Primeiro é o número de fenótipos. Olha pra cá. Depois eu vou ter, a proporção dos fenótipos extremos. A terceira que eu preciso que vocês deem conta, a terceira proporção, olha pra cá, vai ser se eles perguntarem pra vocês assim, ó, o número de pares de genes. O número, de pares de genes. Olhe, se eles perguntarem pra vocês qual é o número de pares de genes que você tem na característica, é só você fazer assim. Você vai resolver, ó. Olha para mim agora. Número, de pares de genes. Não copia nada agora não. Olha para mim. Você vai fazer assim, ó. É o número de fenótipos. É o número de fenótipos, V, menos 1, dividido tudo isso aqui por 2. É o número de fenótipos menos 1, dividido tudo por 2. Aí você vai dizer assim, Andrei, dá um exemplo. Agora, eu vou usar o mesmo exemplo, tá? A cor da pele. Eu vou usar esse exemplo aqui, a cor da pele. A gente já sabe que a cor da pele tem 5 fenótipos. 5, branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e negro. Se tem 5 fenótipos, aí você vai fazer assim, ó. Logo, o número de pares vai ser 5 fenótipos menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então significa que a cor da pele tem 2 pares de genes. Vamos ver se bate. 2 pares, olha pra cá, 2 pares, bateu. Então, se você souber o número de fenótipos dentro daquela característica, eu sei a genética. Eu sei o número de pares. Eu sei o número de pares. Aí, sabendo o número de pares, eu já sei a proporção dos fenótipos extremos. Então, um vai ajudando o outro. E a última dedução que eu preciso que vocês tomem cuidado, a última dedução é assim. Eu preciso que vocês coloquem, que a última é a contribuição, é a contribuição do gene aditivo. Lembrem que a contribuição do gene aditivo é a contribuição da letrinha maiúscula.
é a contribuição da letrinha maiúscula, que é a contribuição do gene aditivo, que é a letrinha maiúscula. Vocês lembram que eu disse a vocês que, por exemplo, na cor da pele, toda vez que aparecia uma letrinha maiúscula, você produzia mais melanina. Toda vez que produzia mais, toda vez que você tinha, mais uma letrinha maiúscula, mais um gene aditivo, produzia mais melanina. Tu lembra lá do primeiro quadro? Pronto. Isso aqui a gente pode dar um número matemático. Isso aqui eu posso dar um valor matemático de quanto vai mudar o fenótipo toda vez que aparece uma letrinha maiúscula a mais. Isso geralmente cai muito com questão de altura. Isso geralmente acontece muito com questão de altura. Muito. Para você saber quanto é que a altura vai variar para mais toda vez que tem uma letrinha maiúscula. Porque eu consigo determinar isso. Aí sabe como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. Presta atenção. Imagina, tá? Olha para cá. Eu tenho, o número V. A contribuição, do gene aditivo, a contribuição do gene aditivo, ela é calculada assim, Você pega o valor do fenótipo máximo, diminui com o valor, do fenótipo mínimo e divide tudo isso aqui pelo o número de genes da característica. Você fazendo, fenótipo máximo, fenótipo mínimo, dividido pelo número de genes, você sempre vai conseguir saber quanto é que aquela letrinha maiúscula vai fazer com que o fenótipo varie, principalmente em altura. Aí, por exemplo, quando eu pego essa coisa de fenótipo máximo e fenótipo mínimo, vamos dizer que seja a altura mesmo. Fenótipo máximo, 2 metros. Fenótipo mínimo, 1 metro. Aí imagina que você tem 2 pares de genes. Imagina, tá? Eu vou botar esse exemplo aqui, só para vocês verem quanto é que a letrinha... Imagine que você está trabalhando com altura. Olha para cá. Esqueça o cor da pele. Imagine que você está trabalhando com um tipo de altura. Vamos dizer assim, uma altura de uma planta. Aí eu digo assim, olha, a altura dessa planta, ela tem uma altura máxima de 2 metros. Mas ela tem uma altura mínima, de 1 metro. E eu sei que para essa planta, a altura, ela é determinada, por 2 pares de genes. Ela é determinada por 2 pares de genes. Aí vem a pergunta, diga quanto é a contribuição fenotípica de cada letrinha maiúscula que aparece na genética. Aí você faz, olha para cá. Fenótipo máximo, quanto é o fenótipo máximo? 2. Quanto é o fenótipo mínimo? 1 menos 1. Dividido pelo número de genes. Se eu tenho 2 pares... não é o número de pares. É o número de genes. Olhe, se eu tenho 2 pares, eu tenho quantos genes? Quantos genes? 4. Então você faz assim, 2 menos 1 dividido por 4. Aqui vai dar 1 dividido por 4. Aqui vai dar, 0,25, claro, 0,25 metros. Ou você vai ter isso aqui. Então significa, que cada letrinha maiúscula que aparece na genética faz a plantinha crescer 0,25 metros. 0,25. Saindo de um fenótipo mínimo, que tem todas as letrinhas minúsculas, até um fenótipo máximo, que tem todas as letrinhas maiúsculas. Aí toda vez que varia, uma letrinha maiúscula, 2 letrinhas maiúsculas, 3 letrinhas maiúsculas, cada letrinha maiúscula que aparece na genética, você soma 0,25. Você soma 0,25. Se não tem nenhuma letrinha maiúscula, 1. Se não tem nenhuma letrinha maiúscula, 1. Aí se tu coloca uma letrinha maiúscula, aí já sai de 1 para 1,25 metros. Mas agora saiu para 2. 2 letrinhas maiúsculas. Ora,
Se cada um é 0,25, se tu tem duas letrinhas maiúsculas, aí agora tu vai ter 1,5 metros. Ah, mas agora saiu para 3 letrinhas maiúsculas. 1,75 metros. Cada letrinha maiúscula é 25. Agora saiu para as 4 letrinhas maiúsculas, que é o máximo. 2. Acabou. 2. Acabou. É fácil. Não tem como errar. Saindo de 1 para 2. Beleza? Vocês podem pegar essa questãozinha com essa contribuição do gene aditivo. Você colocar um valor matemático para a letrinha maiúscula. Cuidado com isso, tá? Agora, ei, essas deduções tu não encontra por aqui no YouTube não, viu? Isso aqui é só com o Tiotuba, tá? Então tu assiste aqui, tá? Vou sair da frente para tu tirar um print e copiar. Copia isso aí, viu? E não espalha para concorrência que não assiste o Tiotuba não, tá? Não espalha para concorrência não. Fica só para quem assiste o Tubarão. Beleza? Tranquilo? Ó, com isso a gente fecha essa aula de herança quantitativa ou poligenia. Eu disse a vocês que era um assunto que realmente a gente tinha um pouquinho mais de detalhe, tá? Mas assim, tu gostou? Te ajudou? Tu entendeu? Então ajuda o Tiotuba. Ó, se inscreve aqui no canal. Eu mereço, né? Se inscreve aqui no Cardume. Dá um like nessa aula. Deixa um comentário aqui sobre essa aula, que eu duvido tu ter uma aula dessa completa aqui no YouTube. Eu duvido, tá? Deixa um comentário aqui. E a ajuda mais importante que eu peço a vocês, é a única coisa que eu peço, fora entrar no Cardume, pega esse canal e distribui para os amigos. Porque só vocês conseguem distribuir esse canal. Só vocês conseguem distribuir esse Cardume mais rápido do que eu. E assim, quando vocês me ajudam a espalhar esse Cardume, ele fica mais forte. Ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume do Tubarão nas próximas. Tranquilo? Ó, ei menino, menina, beijo no coração de vocês, tá? Valeu!